agora vem coisa boa aí, Eric. Vem coisa boa. Inclusive, quem trouxe essa palestra aí, quem indicou foi, acho que foi o Adriano, né, do nosso time, né? Adriano Silva, do nosso time. Isso. Um abraço, Adriano. Bom, a gente vai falar agora com um palestrante que é internacional. O nome dele é gringo, mas ele é brasileiro, né, Bia? Isso mesmo. Diretamente da Califórnia, eu convido a se juntar a nós e falar sobre como identificar necessidades de usuários e utilizar ferramentas para nos mantermos em modos de descoberta do início ao fim dos projetos. Ele, que foi um dos primeiros Product Managers da Adobe XD no Vale do Silício, tem quase 20 anos de experiência em tecnologia, design, negócios, comunidade e treinamentos, e que sabe muito de inovação, desenvolvimento, design thinking e Product Manager da Adobe XD. Damian Borban. Boa tarde, Damian. Boa tarde, Damian. Beleza, obrigado, antes de mais nada, né, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Damian Borba, eu sou um dos Product Managers aqui do time do Adobe XD, na Adobe dos Estados Unidos, eu estou falando aqui da Califórnia. Provavelmente aí já é final do dia, né, aqui a gente está de manhã ainda, mas muito contente em estar conversando com vocês. Eu espero que esse seja o momento talvez de mudar um pouco o assunto e focar mais em algo não tão detalhado em relação a commerce ou qualquer coisa mais focada em Magento mesmo, que é realmente o tema principal de tudo aqui. Então eu fui convidado para falar sobre o que a gente faz nessa área de produto, né? Como eu falei, eu sou um dos Product Managers, e eu acho que a principal busca de qualquer Product Manager é descobrir e entregar valor, né? Seja numa solução, num serviço, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco através de alguns aprendizados, sucessos e muitos fracassos aí na minha carreira, que realmente levaram a lapidar, né, essa coisa de você conseguir falhar o quanto antes para poder acertar o seu rumo o quanto antes e poder entregar valor. Então, essa palestra ela é principalmente focada em Product Management, em gerência de produtos, né? Então, espero que os Product Managers que estão assistindo possam aprender e talvez até compartilhar alguma coisa nessa área de Product Management, mas eu realmente acredito que também pode ser muito aplicado para esse mundo de e-commerce e toda essa plataforma fantástica que é o Magento. Então vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, eu só quero explicar, né, quem sou eu, né, para quem ainda não me conhece, quem quer conversar um pouco mais após a palestra, né? Então, como eu falei, meu nome é Damian Borba, eu trabalho no time do XD, o XD é uma ferramenta focada em design, prototipação e aprendizados rápidos, assim, iterações rápidas. Eu estou no time do XD já tem 5 anos, desde o comecinho dele. A gente acabou de cruzar 1 milhão de usuários ativos, então é um crescimento bem bacana, bem interessante. E a gente vem nessa busca constante aí de gerar valor e entregar valor para os usuários. Para quem quiser continuar essa conversa depois da palestra, vocês podem me encontrar no Twitter, nas redes sociais, Instagram e tal, mas principalmente no Twitter. Tá aí o meu Twitter handle, Damian Borba. E se vocês quiserem falar com o time do XD, é só usar a hashtag AdobeXD nas redes sociais. E eu prometo para vocês que alguém vai responder muito rapidamente. Assim, o time inteiro do XD está de olho nas redes sociais. E essa é uma das grandes assim, formas de a gente poder se conectar com a comunidade, com os designers, com os desenvolvedores e tudo isso mais. O meu background ele é muito focado em design, mas também desenvolvimento. Eu me formei em ciência da computação na Universidade Federal de Alagoas, então no Nordeste. Eu sou de Curitiba, mas morei muito tempo no Nordeste e trabalhei em várias empresas, agências, trabalhei na BlackBerry, trabalhei no PayPal como evangelista de desenvolvedores e entrei no time do XD na Adobe como Product Manager. E hoje a minha área de foco no time do XD é realmente esse mundo, essa conexão com o desenvolvedor. Então, eu olho as APIs, eu sou responsável por as APIs de cloud, as APIs do app em si, o XD ele roda no Windows e no Mac, então as APIs para quem quer criar plugins para o XD, então tá lá também. Essa é a minha área de foco. E também foquei muito tempo em educação, então essa conversa de compartilhar o que eu sei e aprender com quem eu estou conversando também é um dos grandes focos aí da minha carreira. Então, se vocês tiverem ideias, feedback, principalmente feedback construtivo, manda para mim, eu vou adorar continuar essa conversa aí com vocês.
E o último ponto, assim, que talvez seja importante ressaltar é que eu foco muito em design thinking, né? Essa metodologia, esse framework de você conseguir realmente buscar as necessidades dos usuários antes de sair pensando em soluções, antes de sair pensando em hipóteses. Então, design thinking também tem levado o time do XD para um caminho bem interessante, assim, de validação, de validação e invalidação, né, ao decorrer desse tempo. Então vamos lá, a gente vai falar sobre fabricação de valor, né? Entregar valor. E para entender isso é importante que a gente tente definir o que significa valor, né? Se você for para o dicionário, o valor vai ser muito relacionado a preço, então preço que se paga ou recebe por algo, algo que pode ser útil, também pode ser algo mais qualitativo, né? A qualidade do que algo está sendo entregue para certas pessoas, mas também numa comparação é algo que pode se destacar, né? Mas nesse mundo de produto, de serviço, eu acredito que o valor realmente é essa questão de você ter um ganho, você produzir um ganho em cima de uma dor, em cima de uma dificuldade, em cima de um processo. Então as pessoas, elas têm tarefas, né? Elas têm desafios, elas têm jobs to be done, né? Elas têm tarefas para serem realizadas e ao longo dessa realização da tarefa, existem várias oportunidades de você diminuir o atrito, diminuir alguma série de atividades, talvez substituir aquele processo por algo completamente novo. Então, se existe aquela dor, né, da pessoa tentando resolver esse processo, resolver esse workflow, se você consegue, por exemplo, diminuir o tempo que ela gasta para fazer aquilo, você está entregando valor, você está entregando um ganho em cima de uma dor, né? De um processo. Às vezes não é nem tão dolorido, mas algo que você possa entregar, principalmente nesse mundo de e-commerce. Eu vejo muitas empresas realmente focando nessa questão de entender as necessidades, meio que se projetar e quase que prever aquela necessidade, né? E falar, ei, você não gostaria de comprar isso, você não gostaria de... Até hoje em dia, nessa questão de você conseguir traquear e montar realmente o perfil da pessoa, e conseguir manter essa conversa, acho que é muito, muito interessante. Mas para você entender realmente as necessidades, é importante você entender para quem você está falando, né, a sua audiência, o que você está fazendo, né? Mas também é muito importante você entender o contexto. Então, muita gente faz modelos de personas, modelos de funcionalidade, né, baseado em algo muito abstrato, mas é importante também você colocar o contexto, né, onde aquela pessoa está naquele momento. Então, você, por exemplo, entregar uma experiência boa de podcast numa biblioteca é muito mais simples, porque já existe um silêncio e tal, versus, por exemplo, essa pessoa está numa estação de trem, onde tudo está muito alto, tem muitas distrações. Então, você colocar o contexto também é muito importante nessa descoberta de onde está a dor, né, e como eu posso entregar o ganho para realmente gerar valor. E também tudo isso vai gerar essa ideia de você entender a necessidade, né? Eu falei lá atrás do design thinking. Então, quanto mais a gente conseguir entender as necessidades dos usuários, não só as dores, mas talvez até as necessidades implícitas, né? Que ela nem sabe que ela tem, mais valor você vai conseguir gerar. E outra coisa que também eu acho que é bem importante é você sempre ter uma mente aberta para feedback construtivo, né? Lógico que feedback positivo é maravilhoso, confirmações, que legal, a gente conseguiu fazer isso, o ser humano ele precisa desses rewards, né? Dessas validações. Mas eu acho que a única coisa que faz você realmente evoluir é o feedback do tipo construtivo, né? Não aquele nocivo que vai para machucar, mas o feedback construtivo. Então, como product manager ou como pessoa que está criando soluções ou serviços, é muito importante você estar sempre buscando o feedback construtivo, né? Então, no time do XD, por exemplo, a gente adora receber feedback positivo, mas assim que a gente começa a receber, a gente já tenta levar a reunião para um cenário mais de legal que você gostou disso, mas o que ainda está ruim, o que pode melhorar ainda mais o seu processo. Então, a busca de feedback construtivo é muito importante. E agora eu quero mostrar 3 exemplos, talvez até mais, se der tempo, exemplos de cenários da Adobe, né? Como as pessoas faziam certas coisas e aí, através de pesquisa, através de validação, de protótipos, a gente conseguiu chegar num cenário diferenciado e entregar valor para, no nosso caso, os designers, né? Então, eu vou começar com o cenário das réguas. Então,
por exemplo, hoje no Photoshop, se você quiser desenhar qualquer elemento, você pode trazer uma régua, né? Você vai você ativa a régua e a partir da régua você consegue trazer uma guia, né? Então, eu vou mostrar esse cenário para vocês. Então, estou aqui no Photoshop, você pode clicar lá na régua e trazer a guia para cima do seu artboard. Então, quando a gente estava no começo do XD, a gente recebeu muitos feedbacks de gente querendo as réguas, pelo modelo mental dessa ideia de você realmente ter que ter a régua para poder trazer a guia. E através de muitas pesquisas, muitas conversas com usuários, muitos protótipos, onde várias coisas funcionaram e várias coisas não funcionaram, a gente chegou nesse cenário onde a gente validou que a régua em si ela não é necessária. O que é necessário é uma forma simples das pessoas trazerem a guia para cima do artboard. Então, o cenário que a gente chegou foi esse, de você chegar no limite do artboard em si, e aí você arrastar essa régua essa guia para dentro do seu artboard, e toda aquela informação de distância, ela existe dentro do artboard no momento de você arrastar a guia. Então, esse é o que eu posso transferir essa guia para outros artboards também. E esse aqui é o XD, para quem ainda não conhece, né? Essa ferramenta nossa, focada em design, prototipação e compartilhamento, para realmente você validar as ideias o quanto antes. Outro exemplo aqui bem interessante é a questão de repetição de elementos. Então, designers, vamos supor que eu quero criar mais cards aqui, né, para esse elemento. É claro que eu posso selecionar elas, copiar, aí colar ela do lado ali, sabe, poder fazer todos esses ajustes, né? E o XD vai me ajudar com réguas e tal. O problema é que se eu fizer um ajuste visual para uma card depois, baseado em interação, né? Que a gente sabe que mudanças são bem comuns hoje em dia, essas alterações elas não são replicadas para as outras cards. E isso é um problema, porque gera muita repetição, gera muito trabalho. Então, o que a gente fez? Olhando para essa oportunidade, de novo, através de muitos protótipos, a gente chegou nesse conceito chamado Repeat Grid, que você seleciona um elemento. Então, vamos lá selecionar essa card. Você, então, ativa o Repeat Grid e você arrasta visualmente as outras cards. Você pode, então, ajustar a distância entre elas. E todos os ajustes que você faz para uma card é replicado para todas as outras cards. Posso, inclusive, trazer imagens para cima dos meus shapes. E cada imagem da minha seleção vai para um lugar separado da minha card. E texto também, então eu posso fazer isso com os meus textos. E o legal é que o conteúdo pode ser único para texto, para as imagens. Então eu posso, por exemplo, ter um texto específico para cada card. Então a gente praticamente removeu todo esse trabalho de você copiar e colar e ajustar com um clique só. Então outro exemplo interessante aí. Outro exemplo que eu queria trazer para vocês é a questão de estados, né? Então quando você cria um botão, provavelmente você tem um estado de o botão tá lá quietinho, outro estado onde o botão vai ter um hover, né, que a pessoa vai passar o mouse em cima do botão, outro estado quando aquele botão não está selecionado. E as pessoas tinham muitos artboards para poder representar essas diferentes variações. Por exemplo, se eu for fazer o app do Spotify aqui, o protótipo do app do Spotify aqui no XD, para eu ter todas as variações, né, esse botão selecionado, esse botão desselecionado, esse elemento checado ou não checado, eu tenho que criar um artboard para cada um desses cenários. E isso acaba crescendo exponencialmente, porque você vai realmente ter que criar todas as variações, trazendo as variações dos outros componentes. É algo bem complicado. Então, pensando nisso, a gente criou um cenário chamado States, né? Então, aqui está o exemplo antigo, né? E esse cenário de States, ele funciona da seguinte forma. Com um artboard apenas, eu consigo fazer todos esses ajustes. Então, com um artboard, simplesmente, eu consigo criar estados, né? Então, no mesmo componente, eu posso ter vários estados. Eu posso ver lá os estados do meu componente. E quando a gente chega nesse cenário, de novo, eu tenho o mesmo resultado que eu tinha antes, com apenas um artboard. Então, em vez de usar 100 artboards, agora eu só tenho um. Então, outra questão bem interessante aí dos artboards e states. E a última coisa que eu quero mostrar, para não falar muito do XD, é a questão de ajuste de layout. Deixa eu chegar no artboard aqui, pronto. Ajuste de layout. Então, outra tarefa muito complicada que designers têm é de reajustar os elementos vamos supor aqui, eu estou num cenário de tooltip, né? E eu tenho que reajustar os elementos à medida que as coisas vão aumentando. Não só isso, mas se eu tiver que ajustar esse botão,
eu gostaria que as margens direita e esquerda, em cima, elas também se ajustassem. Eu não tenho que ficar fazendo isso manualmente. E agora, nesse cenário antigo, eu tenho que realmente, cada vez que eu faço um ajuste de texto, eu tenho que fazer esse ajuste manual do background para ele alinhar com o texto. E pensando nisso tudo, né? Outra coisa também nesse cenário, se eu tiver que aumentar, por exemplo, a altura dessa card, eu tenho que puxar para baixo, tenho que mudar, botar esse botão lá dentro. Tem vários trabalhos manuais, assim, né, e repetitivos aí que eu tenho nesse cenário, para poder ir daquele cenário inicial que vocês viram para esse cenário mais novo, né, onde eu tenho esses elementos dentro. Então, pensando nesse cenário, o que a gente fez? A gente criou uma ferramenta chamada Padding, onde o designer vai poder selecionar um grupo, vamos supor, esse fundo e esse texto, e você ativa lá o padding na UI. Então, a partir de agora, eu tenho informações salvas de padding, e se eu fizer ajustes no meu texto, as margens ao redor do meu padding, ele é mantido. Então, isso acaba trazendo um ganho, né, muito grande em tempo. E não só isso, se eu tiver esse cara aqui como um grupo e eu ativar o padding, e eu aumentar, por exemplo, algo dentro desse grupo, você vai ver que todo o design se ajusta para receber aquilo. Inclusive, se eu trouxer aquele botão de fora para dentro daqui, você vai ver que o conteúdo inteiro se ajusta para realmente evitar esse trabalho manual repetitivo. Então, esses são 3 exemplos aqui que eu queria trazer para vocês. Alguns exemplos, né, que eu queria trazer para vocês dentro do contexto do XD, essa ferramenta visual para criação de design, protótipo e iterações, para realmente a gente avançar. Vamos lá. Outra coisa bem interessante aqui, agora que mais focado em valor, eu vou passar bem rápido também em tudo que a gente está falando aqui. Quando a gente olha para produto, normalmente a gente tem um spectrum, né? A gente tem um cenário de ou você está num cenário de descoberta ou você está num cenário de entrega. E muita gente passa muito tempo nesse cenário de entrega. Então, a pergunta para você, você passa mais tempo no cenário de entrega ou no cenário de descoberta ou no cenário de entrega, né? E aí tem várias... o valor, ele realmente está mais no cenário de entrega, né? Se você... Desculpa, de descoberta. Estou olhando o tempo aqui, eu tenho por volta de 5 minutos. Então, eu vou voar aqui para a gente poder entender. Então, normalmente as pessoas elas passam mais tempo em entrega, né? E realmente na execução e tal. E eu gostaria de trazer ferramentas para quem quiser ficar mais na parte de descoberta, que é onde realmente o valor está. Então, o que a gente pode fazer para ficar mais em discovery, né? Eu acho que a primeira coisa nesse cenário de complexidade, de problemas, de você estar realmente focado só em executar, é você parar e respirar para poder realmente olhar de cima, né, o que está acontecendo. Outra coisa muito importante é identificar as distrações. Redes sociais, né, scrolls infinitos, são coisas bem ruins para o seu cenário. Então, quanto mais você poder identificar as suas distrações, mais você vai poder focar em ser mais produtivo. Outra coisa, o ócio criativo, né? Você realmente se permitir ficar entediado numa fila de banco, no carro, ao invés de simplesmente pular para o celular, porque é nesses cenários de tédio que você vai realmente conseguir enxergar um pouco mais longe aquele problema que você está tentando ver. Outra coisa muito importante, você ficar muito focado em buscar formas de ficar mais confiante, né? Mesmo que você não seja no começo. Quanto mais você exercitar isso, mais você vai acabar sendo confiante. E confiança ao redor, assim, ao longo da minha carreira, eu acho que eu consegui validar que confiança é realmente uma escolha que você faz, sabe? Você pode ficar ameaçado e tal, mas quanto mais você fizer a escolha de ficar confiante, mais resultados você vai ter. Outra coisa que eu gostaria de falar, coisa que você não é, né? Você não é um mágico, então para de querer esconder o jogo até a hora do lançamento e tal. Quanto mais você expor as suas ideias, mais você vai conseguir falhar e mais você vai conseguir lapidar a sua solução. Você também não é o designer, né? Tem o time de design, tem o time de engenharia lá para poder desenvolver o produto. Então foca realmente na questão de você entender as dores do usuário. Você provavelmente também não é o gerente de projetos, você não é o CEO, e que vai ter toda essa parte de business, né? Lógico que você vai ter o desafio de balancear as necessidades do usuário com as oportunidades de negócio, mas isso é muito importante. E a última é, quando alguma coisa ruim acontecer, não amplifique aquilo, né? Tente manter a calma e trazer soluções para aquele problema. Então, envolver só as pessoas importantes, envolver só quem realmente pode agir em relação àquilo,
ao invés de realmente você trazer mais noise, mais barulho para o problema. Eu estou voando aqui para a gente poder encerrar no tempo. Lembre também que você não está sozinho. Buscar ajuda, escalar, realmente você buscar mais suporte é muito importante. Talvez a mensagem mais importante aqui dessa palestra inteira é como Product Manager ou como buscador de necessidades, se você se apaixonar pelo problema, sempre que você tiver uma crítica em relação à solução ou tiver alguma mudança em relação à solução, você não vai sofrer, você não vai sentir aquilo. Então, faça o máximo possível para você se apaixonar pelo problema, porque todas as soluções elas vão ser simplesmente hipóteses que vão estar ali tentando solucionar o problema, você vai validar ou invalidar e dar um passo para frente e avançar. Outra coisa muito importante, deixar um pouco o ego de lado, né, e focar mais em você prestar atenção em vez de ficar buscando atenção. Outra coisa muito importante, criar com o usuário e não para o usuário. A gente sempre faz, aqui no time da Adobe, a gente faz Customer Advisory Boards, realmente para dar as mãos com os usuários e poder realmente lapidar, validar e invalidar o que a gente está fazendo. Outra coisa muito importante também, você sempre focar no agora, né? Então você, como um esportista, então, ao invés de ficar pensando, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo, e começar talvez até viajar um pouco nas realidades, né? É muito importante que você foque no agora. Então, vamos resolver o problema que chegou agora, eu vou estar recebendo esses inputs de dificuldade, de desafios, o que eu posso fazer agora com as ferramentas que eu tenho para poder reagir àquilo naquele momento. A penúltima coisa que eu quero mostrar é também quando você conversar com os usuários, que é muito importante, você realmente ouvir os usuários, né? Você realmente ouvir, mas ouvir com até um pouco de simpatia, não só empatia, mas simpatia, para você realmente poder se conectar com aquele usuário, né? E a última coisa é aprenda a priorizar o seu tempo, priorizar o seu trabalho, as suas atividades. Eu acho que você, como ser evoluído, né, um Product Manager mais maduro, você realmente precisa priorizar e ser um mestre dessas atividades. Para mim, pessoalmente, uma das maiores prioridades da minha vida é a minha família, e eu tenho uma família incrível, como vocês podem ver aí do Halloween, e eles vão sempre ser a minha prioridade número 1. Então é isso, pessoal. Voei agora nessa parte final, espero que tenha sido útil para vocês. Por favor, mantenham contato nas redes sociais e tudo, e foi um prazer aí conversar com vocês. Muito, muito obrigado.